Olá, meu povo! Hoje nós vamos ter uma aula falando sobre o conceito de sagrado e aprender como consagrar o meu elemento do baralho ou pedras, ou seja, qual for o teu elemento sagrado que você gostaria de consagrar para o uso dentro da mesa do oráculo, da mesa dos ciganos, que você vai estar utilizando as suas cartas ciganas. Eu trouxe aqui alguns elementos, mas antes de ensinar uma prática de consagração, eu gostaria de refletir com vocês um pouco acerca do que é ser sagrado. O que para vocês é tornar algo sagrado? O que significaria algo sagrado na consciência de vocês? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o que é esse sagrado, como tornar algo sagrado e de que forma isso se torna sagrado para nós e para o coletivo, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente pensa em consagração é o que é o significado do sagrado. E o sagrado, se você parar para refletir, ele é o antagônico do profano, ou seja, ele é o contrário do profano. E aí o sagrado ele tem uma representatividade muito mais pura, íntegra, verdadeira. Ele tem uma conotação mais universal. Ele está ligado a uma força maior, a uma força mágica, a uma força divina e una. Já o profano, ele tem uma conotação ou um significado muito mais voltado para tudo que é voltado para o homem, sobre as práticas mais profanas mesmo, aquilo que está mais ligado a, por exemplo, a práticas de inveja, ira, traição, conflitos, brigas, egos, enfim, tudo aquilo que está ligado ao homem e as suas virtudes negativas, vamos dizer assim, está mais voltado para o lado profano. E isso entra em divergência com o que é sagrado. Então, quando a gente atribui o valor de sagrado para algo, a gente está dizendo que nós estamos tornando aquele algo sagrado, ou seja, nós estamos consagrando aquilo que a gente tem como um objeto, ou seja, um elemento em que tem uma vida física, mas que não necessariamente possui uma vida espiritual, que é aquilo que a consagração dá. A consagração, ela atribui uma força espiritual. Ela é uma força que vai além daquilo que é individual para que seja conectada a uma força maior, certo? Então até aí deu para entender, né? Voltando aqui só para a gente poder conceituar e recapitular o que já foi dito. Então, consagrar um elemento é o ato de torná-lo sagrado. E para tornar algo sagrado, a gente precisa entender o que é de fato o ser sagrado. Então, o ser sagrado ele tem muito mais a ver com um significado mais amplo e universal, mágico e espiritual e divino que você atribui àquele elemento que você está consagrando, tá? E isso acaba tendo uma divergência em relação ao profano. Então, tudo que é profano não é sagrado, tudo que é sagrado não é profano. Existe uma relação muito forte entre tudo isso que nós falamos com a moralidade do ser humano, ou seja, com o que está voltado para os aspectos físicos e do corpo na vida do homem, da terra, tá? Então, às vezes o que é considerado sagrado para alguém não é considerado sagrado para um outro alguém. Mas quando nós estamos falando de uma força divina, independente de você ou eu acreditarmos que aquilo é sagrado, do ponto de vista espiritual, aquilo é sagrado. Então, é essa força, é essa divindade, é essa universalidade que nós estamos tratando aqui. Então, tornar algo sagrado é unir aquilo que é moral, aquilo que é da mente, né? Que moral que está ligado ao nosso corpo, ao que é da nossa mente, que está ligado à nossa sabedoria e também está ligado ao nosso espírito e à nossa espiritualidade. Então, o ato de tornar, por exemplo, um baralho sagrado, ele parte do princípio de que nós precisamos utilizar esse instrumento unicamente para o bem,
atribuí-lo a virtudes positivas em relação ao ser humano, de uma forma íntegra, de uma forma justa, de uma forma verdadeira, de uma forma mágica, e isso tudo está voltado para o elemento espiritual. Muito embora a gente precise ter de uma forma muito mais firmada, vamos dizer assim, antes mesmo de consagrar um elemento e utilizá-lo, a gente precisa ter firmado a nossa concepção de moral e a nossa concepção de ética. Porque um oraculista, um praticante de magia, ele antes de mais nada, ele precisa ter uma maturidade e uma sabedoria para que ele possa utilizar aquele conhecimento de uma forma ética, prezando o bem comum e não os interesses pessoais. Daí a importância de a gente saber utilizar esse instrumento de uma forma correta, para que a gente não venha a utilizá-lo de uma forma errada e acabar prejudicando a nós mesmos e a outras pessoas também. Infligindo em relação ao seu livre-arbítrio, por exemplo, né, utilizando o baralho para fins que não deveriam ser utilizados, e com isso permitindo que forças profanas elas possam adentrar dentro dessa comunicação, dentro desse portal. Porque o baralho, quando você o compra, por exemplo, de uma feira, de uma loja, ele tem uma vida física, certo? E a partir do momento que você faz a prática da limpeza, desenergização e vai consagrá-lo, ou seja, você vai atribuir uma vida espiritual para ele, você está direcionando, você está destinando o uso deste elemento para um uso sagrado. Então, antes de mais nada, é importante demais nós termos essa consciência da nossa responsabilidade ante ao uso desse elemento sagrado, para que a gente, ao torná-lo sagrado, não o utilize para fins diversos que não seja este. Muitas vezes a gente, ao fazer um jogo, nós nos deparamos com um conselho do baralho que no nosso ponto de vista moral, ou seja, aquilo que a gente acredita como certo para nós, está errado, estaria errado. Então, por isso a importância de você aprender a ler de uma forma bastante clara e seguir a sua vidência sem julgamentos de valor sobre o que para você é certo ou errado, para que você possa atribuir o significado ao que o divino, ao que os mestres sagrados eles estão orientando naquele momento. Porque aquilo que às vezes para nós, aos olhos humanos, está errado, muitas vezes aos olhos de Deus é o certo. E aí a gente precisa ter a confiança da mensagem que está sendo passada pelo baralho para que a gente não possa interferir e fazer uma interpretação muito mais direcionada ao que a gente acredita que é certo do que o que de fato a própria espiritualidade está dizendo que é um caminho mais feliz para aquela pessoa que está ali diante de você ou até para você mesmo. Principalmente partindo daquela ideia de que muitas vezes aquilo que é certo para você pode não ser certo para o outro. Às vezes o caminho de aprendizado que para você foi o melhor, para aquela pessoa não vai ser o melhor. E não cabe a você julgar este certo ou errado, porque cada um tem o seu caminhar, cada um tem a sua essência, cada um tem as suas missões, os seus aprendizados de vida. Então você precisa se abster, sair desse julgamento para que você possa agir com ética, respeito para a outra pessoa que está ali diante de você, confidencialidade daquelas informações para que você não saia, de repente, compartilhando com outras pessoas uma informação que não pode ser compartilhada. A partir do momento que você abre um jogo, você precisa utilizar do sigilo, e aí vem a ética, né, em relação àquilo que foi comunicado, aquilo que foi vivido naquela mesa oracular. A partir do momento que você abre a informação sobre aquilo que foi visto, você está adquirindo a responsabilidade sobre essa, vamos dizer assim, essa comunicação, né? Aquilo que você fez. Então, é uma responsabilidade que é sua e que você está absorvendo ela. E é importante que você tenha conhecimento sobre isso. A importância de a gente fazer essa consagração, o tornar os nossos elementos sagrados, principalmente falando sobre o oráculo,
é justamente a gente atribuir a ele forças divinas para que conduzam no momento do jogo. Então a gente tem como um grande mestre, mensageiro, guardião, os senhores Exus, né, que são aqueles que trazem e levam as mensagens que são abertas dentro de um oráculo. E quando você não o consagra da forma devida, quando você não atribui a ele uma força espiritual direcionada, você pode estar sujeito a interferências profanas, a comunicações errôneas, a espíritos, por exemplo, que venham intervir nessa comunicação para trazer orientações erradas, interpretações erradas. Você pode ter certeza sobre algo que na verdade deveria ter sido mostrado de uma forma totalmente diferente, ou às vezes a comunicação ela não se dá de maneira clara. Então, assim mesmo como é importante você ter a sua moral e a sua ética bem desenvolvida, para que você saiba o momento certo de você abrir o jogo. Não adianta nada você se dispor para ajudar o outro a partir do momento que você mesmo não está se sentindo bem. Então, primeiro você tem que ter a consciência ética e moral de saber e ter maturidade e sabedoria para saber utilizar a prática espiritual para que você possa, obviamente, ajudar o outro, mas também dentro das suas possibilidades, para que você nem se prejudique e acabe também prejudicando o outro, porque nós somos portais, todos nós já somos um portal, nós mesmos já somos oráculos. Então, a partir do momento em que a gente não está se sentindo bem para realizar uma prática e mesmo assim a realiza de forma irresponsável, sem a responsabilidade ética, moral, consciencial, a gente também está abrindo portas erradas para que a comunicação ela não aconteça de forma fluida. E aí, o que é que pode acontecer, Stephanie? Pode acontecer muita coisa. Você pode, de repente, fazer uma leitura totalmente errada e direcionar a pessoa de uma forma errada. Você pode somatizar energias totalmente ruins no seu corpo, ter reflexos de descargas energéticas ruins mesmo, no ambiente onde você fez a leitura. E aí, é isso que eu quero trazer para vocês. Então, tudo aquilo que você consagra, você torna ele sagrado, você não vai usar de maneira profana. E esse é o maior princípio da consagração. E aí, dando exemplos, você não vai abrir um baralho numa mesa de bar, por exemplo, certo? Você não vai, por exemplo, utilizar o baralho para fins adversos que não seja para a prática do bem. Então, tudo isso faz parte desse conceito e eu gostaria que vocês expandissem esse conceito na mente de vocês para que vocês possam ter isso bem claro no momento em que vocês estiverem não só consagrando o seu baralho e os seus elementos sagrados, como também usando-os durante o jogo, durante a abertura da mesa, tá? Então vocês vão vocês podem pegar o seu paninho da abertura da mesa, dobrar ele direitinho, colocar nessa prática que eu vou ensinar para vocês agora. Eu forrei aqui a minha toalha para fazer o exemplo, mas não façam, não coloquem o pano dessa forma para que vocês não queimem o pano se não tiver uma base, um prato que vai sustentar essa vela, tá? Então, vamos começar a falar agora sobre uma das formas que vocês podem utilizar para consagrar os elementos sagrados de vocês e o baralho de vocês. Nós falamos em algum momento sobre os 4 elementos principais sagrados que são considerados os principais elementos pelos ciganos, que são o fogo, a água, a terra e o ar, que são símbolos, né, que são elementos, aliás, que são considerados puros, né, advindos da própria natureza. Então, esses elementos, eles configuram uma base para consagração e purificação de todo e qualquer elemento, de harmonização, de alinhamento de energia por parte dos ciganos. Além de outros que eu já conversei com vocês, mas esses seriam a origem de tudo ou o princípio de tudo. Então, o que é que a gente vai precisar para fazer essa consagração? Vocês precisam ter o elemento água, certo? E aí vocês podem utilizar um copo, uma taça, o que vocês tiverem para o uso específico dos ciganos, né? Para o uso específico da prática do oráculo cigano. Então, você vai pegar um copo, certo? E vai ter a água nesse copo.
representando aqui o elemento da receptividade, da pureza, da fluidez, da vida, certo? E aí você vai ter aqui o elemento água. Você vai ter também, por exemplo, o incenso, representando o ar, certo? Você pode ter elementos como o cristal, que vai estar simbolizando aqui a terra, e você também vai ter o fogo, que aí você vai estar utilizando as velas para poder fazer essa firmeza de consagração, tá? Então, nós temos aqui a presença dos 4 elementos sagrados dos ciganos e nós podemos fazer a prática da consagração de diversas formas, tá? A primeira forma que eu vou ensinar para vocês é consagrando todos esses elementos dentro de um triângulo. Aqui tem a primeira vela, a segunda vela e a terceira vela, certo? Então, todos os meus elementos foram dispostos no meio, no centro do triângulo, para que eu possa estar fazendo o direcionamento dessa força divina e consagrando os meus elementos. Então, o triângulo, se vocês ainda não conhecem um pouco sobre essa simbologia, mas eu vou falar aqui os elementos básicos do triângulo. O triângulo ele representa uma força da Trindade, a força multiplicadora e direcionadora. Então, para que você possa direcionar todas as suas leituras unicamente para a prática do bem, para o esclarecimento, para o direcionamento, que todas as forças sejam bem direcionadas, que a sua intuição seja bem direcionada, as suas intenções, tá? Então você pode utilizar aqui o elemento sagrado do triângulo para realizar. Ao fazer a prática, vocês vão estar dispondo as velas em formato de triângulo e acendendo essas velas no formato horário, no sentido construtivo da vida. Tá? E aí vocês acendem as velas no sentido horário, vocês vão fazer a meditação e vão fazer a sua oração de consagração, proferindo as suas palavras de direcionamento divino para aqueles elementos, dando a eles a vida divina que eles precisam ter para que você possa iniciar as suas práticas sagradas. E aí, para o triângulo, eu indico usar a vela branca, que é justamente essa conotação, esse significado de pureza, de direcionamento, de algo sublime, de algo de fato que venha trazer a harmonia para a vida da sua vida e a vida das pessoas também, tá? Então a gente tem aqui uma outra possibilidade que seria você colocar os seus elementos sagrados dentro de um quadrado, significando nesse momento a fortaleza, a estrutura, né, trazendo uma blindagem para que toda a comunicação seja falada de forma estruturada, para que você tenha firmeza no momento em que você estiver fazendo o teu jogo, na sua vida, na vida da pessoa. E aí você vai atribuir aquilo que você achar mais adequado ao seu trabalho espiritual que você quer desenvolver, ou que você sente que deve desenvolver. E aí você pode também fazer de uma outra forma, utilizar aqui, trazendo um outro sentido, que é usar um círculo sagrado, utilizando 7 velas sagradas, onde você vai estar aqui firmando uma força da unidade, a força da lei, a força do resultado, do divino, do universal, né? Que é o significado e o sentido do círculo. Então, vocês podem utilizar, por exemplo, nessa firmeza do círculo, a vela vermelha, sinalizando e direcionando a força, né, que o vermelho traz, como uma energia de resultado, de firmeza, de força. Eu não falei, mas, por exemplo, para quem for utilizar o quadrado como fonte de energia do fogo para a firmeza de consagração, vocês podem utilizar a cor da vela azul, azul royal. O azul royal ele traz um significado de proteção, de força, e aí você pode estar atribuindo isso justamente a uma blindagem, a uma proteção, a uma força, trazendo essa consagração para os seus elementos sagrados. E você pode também utilizar os 3 tipos de símbolo na mesma firmeza, na mesma consagração, onde você vai utilizar o triângulo no centro, o quadrado por fora do triângulo e o círculo fechando essa energia aqui toda em relação à sua consagração, tá? Então, e aí você vai estar acendendo, tá? As suas velas no sentido horário, deixando queimar
aqueles elementos, e a partir do momento que as velas elas acabarem, vocês já podem retirar aqueles elementos sagrados e podem fazer o uso deles na sua mesa oracular. Espero que eu tenha sido bem clara em relação a isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem colocar aqui no comentário do vídeo, ou vocês podem também falar lá no grupo que a gente vai discutir um pouco mais sobre esse assunto, tá bom? Muito obrigada e boa prática para vocês!